Número 9. Imagine um incêndio devastando sua casa e sua filhinha, com apenas 10 dias de vida, está dormindo no quarto dela no andar de cima. É aí que isso começa, não é aí que termina. Filadélfia, dezembro de 1997. Quando alguém percebe o que está acontecendo, todo o segundo andar já está tomado pelas chamas. Luz, a mãe do bebê, consegue sair, mas o quarto do bebê está lá em cima e ela tenta voltar para resgatá-lo, mas o calor a faz recuar. Pedro, o pai do bebê, nem está em casa. Ele está na loja e retorna para ver sua casa pegando fogo. Então é aí que os dois acabam, parados no frio, assistindo os bombeiros trabalharem, esperando qualquer notícia sobre a filha deles. E quando o fogo finalmente se apaga, quando as equipes conseguem entrar e vasculhar as ruínas, eles voltam para Luz e Pedro com a pior resposta possível. O quarto do bebê se foi, queimado até virar nada, não restou nada lá dentro, e não há sinal algum da menininha que estava dormindo ali. O nome dela é Delamar, e ela é um recém-nascido com 10 dias de vida. Agora, um homem está diante desses pais, comunicando o mais gentilmente possível que o fogo foi tão intenso que nada restou, nem o quarto, nem vestígio do bebê. Pedro está arrasado de tristeza, mas Luz, com a casa ainda soltando fumaça atrás dela, simplesmente se recusa a aceitar isso porque não há corpo, não há restos, nada para encontrar. E para ela isso não faz sentido, nem um pouco, porque você não perde um recém-nascido em um incêndio e ela simplesmente sumir sem deixar nada. Ela tem tanta certeza disso que entra naquela casa em chamas 2 vezes. Enquanto a casa ainda está cheia de fumaça, ela se abaixa e procura naquele quarto com as próprias mãos, procurando o bebê, até que a fumaça quase a sufoca e eles precisam arrastá-la para fora. A conclusão oficial é que o incêndio foi acidental. Ninguém trata isso como crime, nem procura um sequestrador. E como não há restos mortais, o legista não pode declarar Delamar legalmente morta. Então, no papel, ela não está morta, ela não é nada, ela simplesmente desapareceu. Mas Luz se recusa a deixar pra lá. Ela continua dizendo pra quem quiser ouvir exatamente a mesma coisa. Alguém levou o bebê dela. Alguém usou aquele incêndio como uma cortina de fumaça e saiu pela porta com a filha dela nos braços. E por 5 anos, ninguém acredita em uma só palavra disso. Ela e Pedro tentam reconstruir suas vidas. Eles têm outro filho, um menininho, Samuel, em 1999, e por fora, você pensaria que eles estavam se recuperando. Mas Luz nunca perde aquela sensação no fundo do peito, essa certeza de que sua filha está viva em algum lugar por aí. As pessoas ao redor dela chamam isso de TPT. Dizem a ela que é o luto mascarado, que sua mente não aceita o que ocorreu. Pedro sente o mesmo. Ele está dizendo à família, dizendo aos vizinhos que também não acredita que Delamar morreu naquele incêndio. Nenhum dos dois consegue explicar o porquê. Eles simplesmente sabem disso, os dois, e não conseguem se livrar desse sentimento. O casamento não sobrevive a nada disso. Em dezembro de 2002, eles se separam. Agora fique comigo porque é aqui que tudo muda. É janeiro de 2004. A irmã de Pedro, Evelyn, está dando uma festa de aniversário para sua netinha. Luz e Pedro ainda se dão bem, ainda são família mesmo depois da separação, então Evelyn chama Luz para ir à festa e ela vai. Ela está no quintal, cercada de rostos que conhece há anos, observando um monte de crianças correndo de um lado para o outro, até que seus olhos se fixam em uma menininha de 6 anos. A menina é a cara do Pedro. Você poderia colocá-la ao lado do filho deles, Samuel, e ambos passariam facilmente por irmãos. O rosto inteiro dessa menina transmite algo para a Luz. Mas não, não pode ser isso porque Evelyn apresenta a garotinha como Alia, filha de uma mulher chamada Carolyn Correia, e Luz conhece Carolyn. Carolyn é prima de Pedro, e a última vez que Luz realmente pensou nela foi há 6 anos, bem na época do incêndio, porque naquela época Carolyn tinha passado lá em casa. Ela precisava que Pedro desse uma olhada no carro dela, e enquanto ele estava lá fora mexendo no carro, ela entrou e sentou com Luz, e as duas conversaram bastante. Carolyn parabenizou Luz pelo bebê novo e então comentou, meio que de passagem, que ela mesma também tinha acabado de ter um bebê, depois foi embora e depois voltou um pouco mais tarde, disse que tinha esquecido a bolsa e entrou de novo. Logo após Carolyn sair pela segunda vez, o incêndio começou. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Carolyn aparece na casa do namorado dela, um homem chamado André, e ela está com um bebê. Ela conta a ele que acabou de dar à luz e que a criança é dele, e André não tem razão para duvidar.
Então ele acolhe as duas e ajuda a criar a garotinha que ele acredita de todo o coração ser sua própria filha. Uma garotinha que Carolyn está chamando de Aliyah. Agora, volte para aquele quintal. 6 anos depois, Luz está ali olhando para essa criança, e aquele sentimento que ela carrega desde a noite do incêndio está gritando dentro dela agora. Então ela faz a única coisa que consegue pensar em fazer. Ela se aproxima e pergunta à menina se pode tirar um pedacinho de chiclete do cabelo dela, e a menina deixa, e Luz arranca 5 fios de cabelo e vai embora com eles. Ela coloca esses 5 fios em um saco plástico. Ela leva esse saco direto para uma delegacia e o entrega. No começo, não dá em nada, mas Luz continua insistindo, e sua história acaba chegando a um deputado estadual chamado Angel Cruz, e é ele quem finalmente a ajuda a levar aqueles 5 fios até alguém que realmente pode fazer algo com eles. Eles fazem o teste de DNA, comparam com o de Luz e com o de Pedro, e o resultado é exatamente como Luz sempre soube que seria, é ela. A garotinha que todos no quintal conheciam como Aliyah é Delamar, o bebê do incêndio, viva, com 6 anos de idade, morando a poucos quilômetros dali esse tempo todo. Luz estava certa desde a primeira noite e ninguém acreditou nela. Carolyn é presa e acusada de sequestro e outros crimes. Quando os investigadores procuram o motivo, descobrem algo que muda completamente a história. Carolyn, segundo vários relatos, deu à luz em casa, bem por volta do dia 12 de dezembro de 1997, poucos dias antes do incêndio. Havia pessoas lá quando aconteceu, inclusive a filha adolescente dela, mas aquele bebê, o bebê de Carolyn, simplesmente não aparece em nada do que vem depois. O que realmente aconteceu com ele nunca foi esclarecido. A teoria em que os investigadores chegaram é que houve complicações e o bebê não sobreviveu, e isso se torna a explicação para tudo. Uma mulher perde seu próprio recém-nascido e apenas alguns dias depois, no caos e na fumaça de um incêndio em uma casa, o recém-nascido de outra pessoa some no ar. Delamar voltou para casa, na Filadélfia, para uma verdadeira família, mas não foi um final de conto de fadas perfeito. Anos depois, já adulta, ela fala sobre como foi, de fato, ser entregue de volta a uma mãe que, para ela, era uma completa desconhecida. Ela disse que só conseguiu aceitar que tinha apenas uma mãe e que era Luz quando tinha 12 anos. Quanto a Carolyn, ela não contestou a acusação e o tribunal a sentenciou de 9 a 30 anos. Ela cumpriu cerca de 9 anos e está em liberdade desde 2013, e aqui está a parte que fica comigo. Durante todo esse tempo, Carolyn nunca explicou nada disso. Ela nunca contou para Delamar o motivo e nunca deu a ninguém o nome da pessoa que a ajudou, porque os investigadores tinham certeza desde o início de que ela não fez isso sozinha. Havia outra pessoa naquela casa na noite do incêndio. Alguém ajudou a tirar um bebê de 10 dias dali, em meio à fumaça, e ninguém foi acusado ou identificado. Quem quer que tenha sido, Carolyn nunca disse uma única palavra sobre essa pessoa, nenhuma. Em algum lugar por aí, existe uma pessoa que entrou em uma casa em chamas, pegou um bebê e saiu sem deixar rastros, e a única pessoa que sabe quem é decidiu não dizer nada. Número 8. Por 16 anos, metade da Europa caçou uma mulher. Ninguém sabia seu nome, mas ela sempre deixava seu DNA nas cenas dos piores crimes do continente. Eles o coletaram de uma xícara ao lado de uma mulher morta. 8 anos depois, de um segundo corpo, centenas de quilômetros ao sul, de uma seringa descartada, de um biscoito meio comido, deixado em um arrombamento, no volante de carros roubados, e no final, no corpo de uma policial de 22 anos, morta em sua própria viatura. Uma mulher, eles tinham certeza. Por trás de tudo isso, 6 assassinatos e um longo rastro irregular de crimes menores espalhados pela Alemanha, Áustria e França. O problema não era a polícia não ter nada, mas sim estar perto dela quase o tempo todo e nunca conseguir pegá-la. Então eles lhe deram um nome, o Fantasma de Heilbronn. Vou te contar a verdade sobre ela agora, porque a verdade é o motivo pelo qual essa história existe. Ela não era uma serial killer. O que ela acaba sendo é pior do que isso, e mais triste também. É 25 de maio de 1993. Uma cidade no sudoeste da Alemanha chamada Edar Oberstein. Uma mulher de 62 anos chamada Liseletta Schlanger mora lá. Um dia, uma vizinha aparece e bate na porta, mas ninguém responde. Ela bate novamente, mas só ouve silêncio vindo de dentro, e isso a incomoda o suficiente para que ela ligue para a polícia e peça que entrem para verificar se Liseletta está bem.
Mas Liseleta não está nada bem. Os policiais entram e a encontram no chão de sua própria casa, já morta, e não demora para perceberem que aquilo não foi um acidente. Havia marcas no corpo dela, e essas marcas contam a mesma história para todos que olham. Alguém entrou aqui e alguém fez isso com ela. Eles fizeram um trabalho lento e paciente, batendo em todas as portas da rua, mas sempre recebiam a mesma resposta: nada. Sem luta, sem gritos, sem carro arrancando. Quem entrou na casa de Liseleta fez isso silenciosamente, tomando cuidado para não acordar ninguém, e saiu sem deixar quase nada de si para trás. Quase nada, porque ali, numa xícara de chá, há um leve vestígio de DNA. O laboratório não encontra nenhum correspondente, mas isso lhes dá um fato concreto em um caso sem outras bases. O DNA pertence a uma mulher, e então a pista esfria. Por 8 anos, a polícia investiga e não chega a lugar nenhum. E o caso fica lá, parado, no escuro. Março de 2001. Freiburg, a algumas centenas de quilômetros ao sul, outro corpo, um homem desta vez, Josef Wolzenbach, um negociante de antiguidades, morto de uma forma que se parece muito com o que foi feito com Liseleta. E quando os resultados do laboratório chegam, a coincidência se transforma em algo muito pior. O DNA encontrado em Freiburg corresponde exatamente ao perfil daquela xícara de chá. A mesma mulher desconhecida, 8 anos depois, em outra parte do país, e aqui está ela de novo. Agora eles têm uma assassina em série, uma mulher sem nome e sem rosto, que matou em 2 cidades, e então o caso começa a desmoronar. O DNA dela é encontrado onde não houve nenhum assassinato, como em uma seringa descartada e um biscoito parcialmente comido em um arrombamento na Áustria. A mesma mulher ligada a 2 assassinatos agora aparentemente é uma ladra de pequenos furtos que para um lanche antes de ir embora, e isso não para por aí. Carros roubados, arrombamentos, um assalto na Alemanha, na Áustria, na França. Quando os investigadores somaram tudo, eles ligaram essa mulher a 6 assassinatos e a cerca de 40 cenas de crime. 3 países estão trabalhando juntos nisso agora, e tudo o que eles têm ainda não leva a nada. Abril de 2007, este é o caso que muda tudo. Uma policial chamada Michelle Kissevetter e seu parceiro Martin Arnold estão em patrulha em uma cidade chamada Heilbronn. Michelle tem 22 anos, ela mal começou a sua vida. Eles param para fazer uma pausa num canto de um grande estacionamento e, de repente, tiros são disparados. Ambos os policiais são atingidos. Martin fica tão gravemente ferido que entra em coma e Michelle não sobrevive. Quando a perícia analisa a cena, eles encontram o DNA e é dela, a fantasma. Semanas depois, Martin sai do coma e os detetives precisam muito dele, porque ele é a única pessoa viva que estava lá, ele é a única testemunha deles e ele não pode ajudá-los. Ele não se lembra de nada. Então, em 2009, tudo desmorona, e desmorona da maneira mais estranha que você pode imaginar. Os investigadores estão tentando identificar um corpo não identificado. Eles analisam um antigo cartão de impressões digitais de um homem e as digitais coincidem, carregando o DNA do fantasma, o DNA de uma mulher, presente em impressões digitais tiradas anos antes de um homem. Isso não pode acontecer. Eles repetem o teste com um cotonete limpo e desta vez ela desaparece. Não há nada ali. E é nesse momento que alguém finalmente faz a pergunta que ninguém tinha pensado em fazer em 16 anos. E se ela estivesse nos cotonetes? Então eles abrem um pacote de cotonetes novinhos em folha, direto da fábrica, que nunca tocaram em nada, e testam esses e o DNA dela já está neles. Cada assassinato, cada roubo, cada pista que consumiu 16 anos de trabalho, tudo isso estava contaminado antes mesmo de qualquer investigação começar. Eles rastreiam os cotonetes até uma fábrica na Áustria e, após 16 anos de busca por 3 países, finalmente encontram o fantasma. Ela não é uma assassina em série, ela é uma mulher que trabalha em uma linha de produção, e em algum momento durante o empacotamento desses cotonetes, a própria pele dela acabava ficando neles. O DNA dela nunca fez parte de nenhum desses crimes, ele só estava presente nas evidências. Por 16 anos, a polícia perseguiu um fantasma que eles mesmos criaram. Esse erro mudou a ciência forense e fez laboratórios criminais no mundo todo reforçarem os cuidados no manuseio das ferramentas usadas para coletar DNA. Assim, uma célula perdida do chão de fábrica não pode mais atrapalhar casos assim, mas isso veio tarde para as famílias. Contudo, há uma exceção. Um caso, entre todos eles, finalmente recebe uma resposta. Em 2011, bombeiros são chamados para um motorhome em chamas perto de uma cidade chamada Eisenach.
Dentro estão 2 corpos e, entre os destroços, 2 armas de serviço da polícia. Elas pertencem a Michelle e Martin. O incêndio leva investigadores a um grupo extremista de extrema-direita e aos assassinos de Michelle Kiesewetter. Após anos sem respostas, sua família finalmente descobre a verdade. Só uma família, porém, entre todas elas, porque Lizzie Letta, Joseph e todos os outros nomes envolvidos nisso nunca foram mortos pelo fantasma. Não existia fantasma. Quando ela desapareceu, sumiu também a única pista disponível. Então, quem entrou silenciosamente na casa de Lizzie Letta e a deixou caída no chão, sem deixar rastros, mas o culpado nunca foi pego e quase certamente nunca será. Não porque foram espertos, não porque enganaram 3 países por 16 anos, mas porque uma mulher numa fábrica que nunca fez mal a ninguém, nem conhecia Lizzie Letta, de algum modo seguia deixando sua pele em cotonetes. Número 7. Esta começa como uma espécie de história de amor. O nome dela é Walburga Osterreich, mas todo mundo a chama de Dolly. Ela é filha de imigrantes alemães, nasceu em 1880, cresceu nos arredores de Milwaukee e o dinheiro estava tão apertado que ela começou a trabalhar jovem em uma fábrica têxtil. A fábrica é de Fred Osterreich, que enriqueceu sozinho. Ele a corteja e os dois se casam quando ela tem 17 anos. Por um tempo tudo vai bem, mas quando chegam aos 30 anos, o casamento esfriou. Fred está sempre no trabalho, sai cedo, volta tarde e quando fica em casa, geralmente está bêbado. Então Dolly mal o vê e quando vê, ele está exausto. Ela está infeliz e começa a procurar carinho em outro lugar. Então, sua máquina de costura quebra. Ela liga para a fábrica pedindo que enviem alguém e manda um jovem quieto de 17 anos chamado Otto Sandhuber. No momento em que Otto entra por aquela porta, algo começa entre os dois que não vai parar. O problema são os vizinhos, que notam um jovem entrando e saindo em horários estranhos, então Dolly cria uma história para eles. Otto, ela diz, é seu meio-irmão, um andarilho, só está de passagem, e depois de um tempo, ninguém pensa mais nele. Mais ou menos na mesma época, Fred começa a perceber algumas coisas, barulhos na casa que não deveriam estar lá, passos acima do quarto quando só os dois estão em casa. Comida que ele garante ter comprado some da cozinha, um rangido no teto. Tarde da noite, ele comenta, e Dolly sempre o encara como se fosse o problema. Não há nada lá em cima. Você está imaginando coisas, procure um médico. Então ele vai, e o médico diz que não há nada de errado com ele, mas isso não para, e isso desgasta Fred até que ele não aguenta mais a casa. Ele quer sair. Ele decide que vão se mudar para Los Angeles e não aceita objeções. Dolly concorda em ir. Ela só tem uma condição estranha. A nova casa precisa ter um sótão, então eles se mudam. Uma casa novinha do outro lado do país, um recomeço, e os barulhos continuam junto com eles. Os mesmos passos sobre a cama, a mesma comida desaparecendo, o mesmo rangido no teto, uma casa novinha a meio país de distância, e o que quer que esteja assombrando Fred ainda está lá toda a noite, e Dolly ainda diz que não ouve nada. E continua assim até a noite de 22 de agosto de 1922. Naquela noite, vizinhos ouvem tiros na casa dos Osterreich e chamam a polícia. Os policiais que entram encontram Fred no chão, gravemente ferido. Ele não sobrevive. Eles também acham Dolly viva, trancada e tremendo em um armário. O relógio de diamantes de Fred desapareceu, embora quase todas as joias da família estejam intactas. Inicialmente, parece um assalto que deu errado, mas a polícia não acredita nessa versão. Algo na história da esposa não convence. Mas há um detalhe com o qual eles não conseguem lidar. O armário estava trancado por fora. Não há como Dolly atirar no marido e depois se trancar no armário por fora. Então, por mais suspeitos que estejam, as peças não se encaixam e Dolly é liberada. Agora ela é viúva e não fica solteira por muito tempo. O homem com quem ela começa a se relacionar se chama Herman Shapiro, e Herman não é apenas um sujeito com quem ela está saindo. Ele é o advogado dela, o próprio advogado dela. Logo no início, ela lhe entrega um relógio de diamantes, que ele reconhece como o mesmo roubado na noite da morte de Fred. Ele pergunta sobre isso, mas ela desconversa e ele deixa pra lá. Mas Herman também trabalha muitas horas, e uma Dolly inquieta acaba procurando em outro lugar. Um dos homens que ela encontra é um empresário chamado Roy Klum, e um dia ela vai até ele com um pedido estranho. Ela diz que tem uma arma em casa, do mesmo calibre da que matou o marido, e está preocupada que a polícia possa interpretar errado.
Ela pede para ele se livrar da arma e ele aceita. Ele a joga nos poços de piche de labreia. Depois, ela faz o mesmo com um vizinho, uma segunda arma, e ele enterra no quintal dele. Duas armas sumiram, ou pelo menos é o que ela pensa, porque Roy também não dura muito. Quando Dolly termina, ele não aceita bem a rejeição, entra em uma delegacia e conta tudo para os detetives: a arma, o favor, os poços de piche. A polícia pesca uma das armas do piche e desenterra a outra do quintal do vizinho, e ambas são do mesmo calibre da que matou Fred. Não é uma prova, as armas estão muito corroídas para isso, mas é o suficiente. Dolly é presa sob suspeita de assassinar o marido, e é aí que tudo fica estranho. Sentada em uma cela, assustada, Dolly implora para Herman fazer algo por ela. Tem um homem morando no sótão da casa dela, ela diz. Nesse momento, ela diz que ele é seu irmão, inofensivo e não sabe o que ocorreu com ela. Ela está apavorada, achando que ele está lá em cima, passando fome. Herman acha que a pressão finalmente a quebrou, mas mesmo assim, ele vai até a casa, sobe até o sótão e lá encontra um homem. O nome dele é Otto Sandhuber, o silencioso consertador de máquinas de costura, o meio-irmão que estava só de passagem, e agora, sem ter mais onde se esconder, Otto conta a verdade. Ele nunca foi irmão de ninguém. Ele é o amante de Dolly e tem vivido no sótão daquela casa, escondido bem acima do quarto. Durante quase 10 anos, era isso que Fred estava ouvindo. Tudo isso. Os passos acima da cama vinham de Otto. Quem fazia a comida sumir era Otto. O rangido no teto e os barulhos que acompanharam a família até a nova casa do outro lado do país. Tudo aquilo vinha de Otto, que foi para o oeste antes deles e se escondeu no novo sótão antes de chegarem. Fred nunca estava ficando louco. Havia um homem sobre sua cama o tempo todo, a poucos passos de distância, todas as noites, e a mulher deitada ao lado dele sabia disso. Herman fica atônito. Ele expulsa Otto e então, de alguma forma, mesmo assim, ele paga a fiança de Dolly, continua a vê-la e, em pouco tempo, ele mesmo se muda para lá. Por cerca de 7 anos, a vida parece mais ou menos normal, então o relacionamento desmorona. Dolly começa a sair com outro homem, e isso é o fim da paciência de Herman. Ele a deixa de vez e vai direto à polícia, contando tudo sobre Otto, o homem no sótão, e apresenta sua própria teoria: que Otto foi quem matou Fred, que Otto simulou o roubo e que Dolly estava envolvida desde o início. A polícia vai atrás de Otto. Ele tinha ido para o Canadá anos atrás, mudou de nome e se casou, mas já havia voltado para Los Angeles há muito tempo, e é lá que eles o prendem. E quando o colocam para depor, Otto fala: na noite em que Fred morreu, ele diz que estava no sótão quando uma discussão começou lá embaixo, e ele ficou preocupado com Dolly. Então ele desceu e pegou uma das armas do próprio Fred, e pela primeira vez em 10 anos, os dois homens ficaram cara a cara. Quando seus olhos se encontraram, Otto diz que Fred entendeu tudo imediatamente. Os anos de barulhos, os passos, o homem que sua esposa jurava que não era real, estava bem ali na sala de estar. Uma briga começa e Fred é baleado. Segundo o próprio Otto, ele então tranca Dolly no armário para dar a ela um álibi, revira os cômodos para fazer parecer que houve um roubo e sobe de volta para o sótão, desaparecendo do mesmo jeito que sempre fazia. Ambos são acusados em conexão com a morte de Fred e nenhum dos dois é realmente punido por isso. Um júri condena Otto por homicídio culposo, mas o prazo de prescrição dessa acusação já expirou, então Otto sai livre. Dolly é julgada separadamente e o júri não chega a um veredito. As acusações são retiradas e ela nunca fica presa pelo que aconteceu com Fred. Ela permanece na cidade e morre lá em 1961, já idosa, de causas naturais, em sua própria cama. E Fred passou os últimos anos de sua vida contando para quem quisesse ouvir que havia algo em sua casa, passos sobre sua cama, sons no teto. E todas as vezes, as pessoas mais próximas dele diziam que não era nada, que ele estava imaginando coisas, que ele deveria procurar um médico, mas havia um homem sobre sua cama, o tempo todo, a cerca de 1 metro de distância, todas as noites, por anos. Fred esteve certo o tempo todo. Se está gostando do episódio, inscreva-se e deixe seu like para ajudar o programa a alcançar mais pessoas. E se você está ouvindo em uma plataforma de podcast, uma avaliação de 5 estrelas ajuda mais do que você imagina. Deixe um comentário e me diga de onde no mundo você está ouvindo. Sempre gosto de ver até onde essas histórias vão. Número 6.
Esta é um pouco diferente. Não é um assombro e não é um assassinato. Em vez disso, é a história real mais estranha que eu conheço e começa com um corpo. É manhã de 30 de abril de 1943. O mundo inteiro está em guerra e na costa de uma pequena cidade espanhola chamada Huelva, um pescador está no mar, fazendo o que faz em todas as outras manhãs da sua vida e algo está vindo em sua direção. No início, ele pensa que é madeira à deriva ou destroços, mas aquilo continua se aproximando, rolando com as ondas, e quanto mais chega perto, mais estranho parece, até que ele percebe o que realmente é: um homem. Ele o arrasta para fora da água e o leva até a margem, mas não há nada que ninguém possa fazer. Ele já morreu há algum tempo, então o pescador leva o corpo à delegacia, onde os policiais fazem perguntas básicas como: quem é esse homem? A resposta está nos bolsos dele. Uma carteira, documentos, uma foto de uma jovem, 2 cartas de amor dobradas e gastas de tanto serem lidas, um recibo de uma joalheria da Bond Street por um anel de noivado de diamante, uma carta do banco sobre seu saldo negativo e um nome, Capitão William Martin, dos Fuzileiros Navais Reais. Aos poucos, uma vida vai tomando forma. Ele tinha uma noiva, dívidas e alguém esperando em casa. Guarde esse nome, porque nas próximas semanas esse estranho morto vai ajudar a mudar o rumo da guerra e quase nada disso é real, mas a polícia espanhola não sabe disso. Eles só sabem que tem o corpo de um oficial britânico e seguem vasculhando seus pertences, e é aí que encontram documentos confidenciais, um plano detalhado dos aliados para atacar Sardenha e Grécia a partir do norte da África. Aqui estão as posições aliadas em 1943. Eles precisam entrar novamente na Europa continental pelo sul, mas todos os pontos de desembarque estão muito fortificados, tornando um ataque frontal desastroso. Ambos os lados jogam o mesmo jogo de adivinhação, onde os aliados vão atacar primeiro, e agora, por causa de um corpo em uma praia, o eixo acha que tem a resposta, por escrito, assinado e selado. A Espanha é neutra no papel, mas tende para o eixo. Então, os oficiais espanhóis pegam o que encontraram e passam diretamente para os alemães, e isso é exatamente o que os alemães querem ouvir. Eles passaram meses convencidos de que Sardenha e Grécia eram os alvos. Então, quando esses documentos caem no colo deles, não parece uma armadilha, parece uma prova. Então eles agem, retiram a primeira divisão Panzer, uma das melhores, tiram da França e mandam para a Grécia. Eles colocam 10.000 homens na Sardenha, estão prontos, estão certos. E então, 9 de julho de 1943, mais de 150.000 soldados aliados desembarcam nas praias, mas não na Sardenha, nem na Grécia, mas na Sicília. E veja até onde isso vai. Mesmo com todo aquele exército invadindo a Sicília, o comando alemão não deixa isso de lado. Eles têm os documentos. Eles leem o plano e se convencem de que é só uma distração, acreditando que o ataque real ocorrerá na Sardenha e Grécia. Assim, continuam mandando tropas para o lugar errado enquanto a Batalha da Sicília segue sem eles. Eles montam guarda diante de uma porta na qual ninguém jamais vai bater. Bastam cerca de 6 semanas, a Sicília cai. O rei italiano depõe seu próprio governo e começa a negociar discretamente, e os alemães ficam atônitos. Eles tinham o plano em mãos e, mesmo assim, foram enganados. Então, como isso aconteceu? Será que os aliados descobriram e mudaram o plano no último minuto? Não, é algo que o eixo nunca acreditou ser possível porque não existe Capitão William Martin. Ele nunca existiu. Ambos os lados têm departamentos dedicados apenas a mentir para o outro. E os britânicos são assustadoramente bons nisso. 2 oficiais de inteligência, um homem da marinha chamado Ewan Montagu e um agente do MI5 chamado Charles Chumley saem à procura de um corpo, não de qualquer corpo, mas de um por quem ninguém viria perguntar, e eles o encontram. O nome dele é Glyndŵr Michael. Glyndŵr é galês, de uma cidade mineradora chamada Aberbarwyd, e a vida dele foi difícil de uma forma silenciosa que desgasta a pessoa até não sobrar nada. O pai dele, um mineiro de carvão, morre quando Glyndŵr tem 15 anos. A mãe dele já tinha partido quando ele tinha 31 anos. Sem família e sem dinheiro, ele vai parar em Londres e acaba dormindo nas ruas, e é aí que a história dele termina. Eles o encontram morrendo em um armazém abandonado perto de King's Cross, depois que ele come pão envenenado que tinha sido deixado para os ratos. Se ele fez isso de propósito, ou se era apenas um homem faminto comendo o que encontrava, ninguém nunca conseguiu dizer. Ele tinha 34 anos, morre alguns dias depois, e o mundo mal percebe que ele se foi, e isso, por mais frio que seja dizer, é exatamente o motivo pelo qual o escolheram. Quem não tem ninguém para sentir sua falta pode silenciosamente se tornar outra pessoa.
Eles constroem uma vida para ele e o tornam o Capitão William Martin. Eles escrevem cartas de amor para ele de uma noiva que não existe, dão a ele a foto dela, o recibo do anel, uma nota severa do banco cobrando um cheque especial, porque nada torna um homem mais real do que dever dinheiro. Até a cueca dele é emprestada, pois o racionamento de guerra impede comprar o enxoval de um oficial. Toda a vida dele é de papel, cheia de desilusões. Só há um problema. Querem que pareça afogamento, então fotografam o corpo para o RG dele, mas as fotos não servem para nada. Cada uma delas deixa a mesma coisa dolorosamente clara. Este não é um oficial dormindo, este é um homem morto. Então eles encontram um substituto vivo, cujo rosto é parecido o suficiente, e fotografam ele no lugar. Eles selam Glindor em um recipiente de aço com gelo seco, rotulado como instrumentos ópticos, e o transportam de carro para o norte durante a noite até um submarino que espera na Escócia. A tripulação é avisada que transporta um dispositivo meteorológico secreto, mas só os oficiais sabem a verdade. Há ainda um detalhe que não consigo esquecer. Na manhã em que vestem o corpo, os pés dele estavam tão gelados que não conseguiam calçar as botas. Trouxeram um aquecedor elétrico e descongelaram lentamente os pés do morto até que as botas deslizaram no lugar. O submarino chega à costa espanhola antes do amanhecer. Eles abrem o recipiente, acorrentam a pasta ao pulso dele e o capitão lê para ele o Salmo 39 enquanto o descem para a água escura, então ligam os motores e deixam a esteira dos motores levá-lo em direção à costa. A 12 milhas da costa, o capitão envia 2 palavras de volta para Londres. Min semiat, concluída, e funciona. Os alemães nunca desconfiam de nada. Então, pense nisso por um instante. Um homem sem nada na vida, que morreu sozinho em um armazém vazio, levou 10.000 soldados a protegerem a ilha errada e uma das melhores divisões blindadas da Alemanha até a Grécia, e isso continuou dando resultado. Os aliados consolidaram sua posição no sul da Europa. O governo italiano caiu e, em menos de um ano, as tropas invadiram as praias da Normandia. Eles o enterraram na Espanha com honras militares, e todos ali pensavam estar sepultando o capitão William Martin. Esse foi o nome que gravaram na pedra, e ele ficou lá, sendo o único nome na lápide, por mais de 50 anos. Ele morreu sem nada em seu nome. Ele foi retirado do oceano por um estranho que nunca soube nada sobre ele, recebeu um nome que nunca foi seu e ficou enterrado sob esse nome por meio século. E o único feito realmente importante dele, que talvez tenha encurtado a guerra em anos e salvado inúmeras vidas, ele realizou depois de já ter partido. Ele nunca soube disso. Número 5. É tarde do dia 12 de maio de 2003 e há um carro circulando um quarteirão em Sun Valley, Califórnia. Um homem dirige em busca de alguém específico. Na calçada, Marta, uma garota de 16 anos, está com uma amiga em frente à sua casa, curtindo uma noite quente como se faz aos 16 anos, sem querer entrar ainda. O carro passa novamente. O carro reduz a velocidade e o motorista pergunta o nome dela. E Marta diz pra ele. Ele levanta uma arma e começa a atirar bem ali, na frente da casa dos pais dela. Então ele vai embora. Uma adolescente é morta a tiros na rua por um homem que confirmou sua identidade antes de atirar. Quando os detetives analisam isso, eles não veem nada aleatório, eles veem uma mensagem. Alguém queria Marta fora do caminho e alguém sabia exatamente quem ela era, porque 11 dias antes Marta estava sentada em um tribunal. Ela testemunhou em uma audiência de um caso de homicídio ligado a uma gangue contra seu ex-namorado, José Ledesma. Então, quando ela cai na porta de casa dias depois de depor, os detetives já têm uma palavra na cabeça antes mesmo de ouvirem qualquer depoimento. Retaliação, um acerto de contas, alguém silenciando uma testemunha. Então, eles começam a procurar o atirador. Uma testemunha viu um homem fugindo. Alguém entrega um nome para a polícia e esse nome é Juan Catalán, 24 anos, um operador de máquinas no negócio da família. Aqui está o que faz a polícia prestar atenção. O irmão de Juan, Mário, era réu em um caso de gangue relacionado. Então o quadro se forma rapidamente, irmão de um réu, uma testemunha dizendo ao LAPD que o suspeito era um tal de Juan. Isso é motivo e suspeito de uma vez só. Uma manhã, Juan chega cedo ao trabalho e os policiais já estão lá esperando. Eles o algemam e o acusam do assassinato de uma garota de 16 anos, e Juan fica atônito. Ele diz que eles pegaram o homem errado, ele conta onde realmente estava naquela noite, ele estava em um jogo de beisebol. Os Dodgers e os Braves no Dodger Stadium com sua filha de 6 anos, seu primo e um amigo. Ele ainda guarda os canhotos dos ingressos e os mostra, mas os detetives não reagem.
Qualquer um pode comprar ingresso e não ir ao jogo. Assim, Juan vai para uma cadeia de Los Angeles aguardar julgamento, acusado de homicídio passível de pena de morte. Se a promotoria conseguir, ele pode ser condenado à morte por um assassinato com o qual não teve relação. Ele passa 5 meses e meio lá dentro. A notícia da acusação se espalha, e a acusação de matar uma adolescente faz dele um alvo. Em certo momento, sobrevive a um motim. O advogado dele, Todd Melnick, faz algo que a maioria dos advogados nunca faz. Ele sai a pé, ele anda por Sun Valley, bate de porta em porta, conversa com os adolescentes que conheciam Martha, ele pega os registros telefônicos. Ele confirma com a namorada de Juan, Alma, que Juan realmente estava no jogo. Mas ele precisa colocar Juan no estádio em um horário em que não poderia estar cometendo um assassinato ao mesmo tempo. Então ele busca a única coisa possível, um vídeo. Ele consegue as imagens da transmissão do jogo e analisa quadro a quadro, procurando o rosto de Juan na multidão, por horas, e não consegue encontrá-lo. Uma agulha no palheiro, exceto que o palheiro é um estádio lotado, mas enquanto ele está vasculhando, ele encontra algo estranho. Naquela noite, uma segunda equipe estava no Dodger Stadium, mas não para filmar beisebol. Eles estavam lá para gravar um programa de TV, uma comédia da HBO chamada Curb Your Enthusiasm, de Larry David, o cara que co-criou Seinfeld. Estavam filmando um episódio chamado The Carpool Lane, e toda a piada é que Larry David contrata uma mulher para andar no carro dele, assim ele pode usar a faixa de carona e escapar do trânsito para ir a um jogo dos Dodgers. Então Melnick liga para a HBO, e a HBO entrega as filmagens brutas daquele dia, todo o material que nunca foi ao ar, e lá no canto de um dos quadros está o cliente dele. Essa filmagem é importante, mas não garante vitória, pois o programa gravava mais de 1 hora antes da morte de Martha. Um cético diria que ele esteve lá às 8, cruzou a cidade e a matou depois. Melnick segue analisando os registros telefônicos até encontrar o que busca. Naquela mesma noite, às 10h11, o celular de Juan se conectou por uma torre que cobre o Dodger Stadium. Uma ligação rápida para a namorada enquanto saía, com menos de 1 minuto, coloca o celular dele no estádio cerca de meia hora antes de Martha ser baleada. E Martha foi morta cerca de 30 quilômetros ao norte. Esse é todo o caso. Não é possível estar no Dodger Stadium logo depois das 10 e minutos depois, a 30 quilômetros ao norte, em outro carro e roupa, circulando um quarteirão. É fisicamente impossível. Numa audiência, Melnick expõe tudo e o juiz arquiva o caso. Todas as acusações foram retiradas. Juan Catalán sai depois de 5 meses e meio, volta para casa com Alma e sua filha, e depois processa a cidade, que faz um acordo de $320 mil. A história dele virou documentário da Netflix, Long Shot. Essa é a versão que nos faz sentir bem. Homem errado é solto, advogado vira herói, e programa de TV sobre faixa de carona é o motivo. Se parar por aí, parece que o sistema funcionou, mas ainda há um garoto de 16 anos morto nisso tudo. Quando Juan é libertado, as pessoas finalmente fazem a pergunta que ninguém fez enquanto ele estava preso. Por que Martha? O que faz alguém decidir que um jovem de 16 anos precisa morrer? Para entender isso, você precisa voltar no tempo. Meses antes, um jovem chamado Christian foi morto a tiros bem na frente da casa de Martha. É assim que ela acaba sendo testemunha, para começo de conversa. E os mesmos detetives pegam esse caso, então imagine só. Eles têm José Ledesma em uma sala, pressionando-o para confessar o assassinato de Christian, e para quebrá-lo, deslizam uma sequência de fotos sobre a mesa, 6 rostos, um deles circulado, e é o dele. Rabiscada ao lado à mão está uma frase. Este é quem atirou no namorado da minha amiga. No final, uma assinatura, o nome de Martha. Mas é o seguinte, Martha nunca escreveu isso, nunca circulou a foto dele, nunca apontou Ledesma como atirador para ninguém. Essa foto, essa frase, essa assinatura. Os detetives inventaram tudo isso sozinhos e um deles, anos depois, depõe sob juramento e dá um nome para isso. Ele chama de artifício. E o artifício cumpre seu papel. Ledesma pega o telefone da cadeia, liga para um dos caras dele e diz que foi delatado. Isso se espalha pela gangue até todos chegarem à mesma conclusão. Martha é uma X9. Mas ela não é. Ela subiu no banco das testemunhas e não disse nada, nenhuma palavra que ajudasse, mas não é isso que a gangue ouve, e são eles que vão atrás dela. Ledesma e mais 2 homens são condenados pelo assassinato. Segundo os registros do tribunal, eles se declararam culpados em 2007 para evitar a pena de morte.
O que marcou a vida dela, que terminou com uma garota morta a tiros na porta de casa, foi um papel com seu nome, no qual nunca assinou, e os detetives que o elaboraram foram transferidos discretamente do setor de homicídios. Ninguém jamais foi acusado porque o que eles fizeram não era crime. Número 4. Imagine só, você é acusado de algo que não fez, algo sério, e para limpar seu nome, eles te sentam e te conectam a um detector de mentiras. Você responde a todas as perguntas honestamente e passa, limpo, sem sinais de mentira, sem nenhum sinal de alerta, nada. De certa forma, isso piora, pois quem está do outro lado do vidro vê seu resultado perfeito e conclui que isso não significa que você seja inocente. Significa que você é bom o bastante para enganar a máquina. Por isso, o teste que você passou reforça a certeza deles de que você é culpado. Brian Kelly acabou caindo nessa armadilha. Para entender como um dos melhores caçadores de espiões da CIA virou o principal suspeito e o que seus perseguidores deixaram passar, precisamos voltar no tempo. Brian Kelly nasce em Waterbury, Connecticut, em 1943. Ele é inteligente e poderia ter feito qualquer coisa, mas dedica 20 anos à Força Aérea, onde acaba no escritório de investigações especiais. Ele se destaca e recebe uma oferta de trabalho na CIA. Durante a carreira, ele recebe vários prêmios de inteligência e depois é homenageado pela agência com a Medalha de Carreira de Inteligência Distinta. E na CIA, Brian tem um trabalho muito específico. Ele caça espiões soviéticos, não aqueles com imunidade diplomática, mas os que realmente podem ser levados a um tribunal americano. Então, no final dos anos 80, Brian faz parte de uma operação conjunta da CIA e do FBI, investigando um alto funcionário do Departamento de Estado. Brian é quem reúne as provas que levam os investigadores a suspeitar que o funcionário passava informações aos soviéticos. O que deveria ter sido um avanço desmorona porque um informante desconhecido avisa Moscou que a CIA e o FBI estão investigando ele. O caso desmorona. O funcionário nunca é acusado, mas perde o emprego e desaparece da vida pública. E as duas agências sabem imediatamente o que isso significa. Alguém de dentro avisou Moscou. Eles têm um infiltrado e de repente a suspeita está em toda parte. Eles analisam as 7 pessoas que tinham acesso àquele caso e um por um, eles os inocentam. O único que eles não conseguem inocentar é Brian. Veja só o que deveria tê-lo protegido. Brian descobriu quem avisou o oficial primeiro. Ele está atrás do vazamento, não é ele quem está vazando a informação. Reconhecido por sua ética e histórico, ele deveria ser o último a ser suspeito, mas de algum modo, tudo se inverte. Quando a ideia de que Brian é o infiltrado se instala, nada do que acharem muda isso. No fim dos anos 90, transferem-no para revisar antigos arquivos de casos, alegando ser por possíveis pistas perdidas. Essa é a versão contada a ele. O verdadeiro motivo é isolá-lo, prendê-lo em um lugar onde possam vigiá-lo até que ele cometa um erro. Brian passa a ser vigiado 24 horas por dia, com agentes seguindo todos os seus passos. Sua casa é revistada secretamente várias vezes, mas nada é encontrado. E aqui está o ponto. A falta de provas não diminui em nada a suspeita deles. Isso só os convence de que Brian é apenas muito cuidadoso. Quanto mais limpo ele parece, mais certos eles ficam. Cuidadoso demais. O infiltrado perfeito. Quando eles perdem o Brian de vista por um tempo, eles até interpretam isso como se ele estivesse entrando e saindo de esconderijos para despistar alguém, coisa de espião. Eles só encontram um mapa desenhado à mão do Parque Nottoway, perto da casa dele, e concluem que é lá que Brian faz suas entregas. O perfil que o informante deles descreve parece se encaixar bem nele, já que o FBI sabe de um grande infiltrado. Um infiltrado de sucesso, entregando segredos reais aos soviéticos em troca de diamantes. Mas ninguém sabe quem ele é, nem mesmo os russos. O homem nunca revelou seu nome verdadeiro, e ninguém falou com ele pessoalmente. Tudo era feito por caixas mortas. Um homem cuidadoso, inteligente, trabalhador e que não confia em ninguém. Isso combina perfeitamente com Brian, então eles decidem testá-lo. Este é o teste do começo da história. Eles dizem a ele que foi escolhido para interrogar um desertor soviético, que na verdade é um ator, e pedem que faça um teste no polígrafo. Brian concorda e ele passa no teste sem nenhum sinal de engano, e você já sabe o que eles fazem com isso. Eles veem isso como prova de que ele pode enganar o aparelho e aumentam a pressão. De madrugada, batem na porta de Brian. Um homem na porta, alegando ser agente russo, avisa Brian sobre sua iminente prisão e entrega um plano de fuga.
Tudo isso é encenado, e a esperança é que isso assuste Brian a ponto de fazê-lo correr para o local de encontro onde eles podem pegá-lo. Em vez disso, Brian vai trabalhar no dia seguinte com os documentos em mãos e relata tudo em detalhes. Ele até descreve o agente falso para um retratista com uma precisão impressionante, o que nos leva a agosto de 1999. Brian é chamado para uma reunião na sede da CIA, esperando encontrar alguns colegas. Em vez disso, 2 agentes do FBI estão esperando e dizem na cara dele que sabem que ele é a toupeira que os russos chamam de cenoura, e Brian não cede. Ele fica chocado e indignado e nega categoricamente, afirmando sua lealdade e seu serviço. Quando mostram aquele mapa para ele, ele ignora. Diz que é sua rota de corrida. Eles o interrogam por 4 horas e nem chegam perto de quebrá-lo. Então eles pegam o distintivo e a autorização dele, colocam-no em licença administrativa e o acompanham até a porta, e aí fica cruel. Pelos próximos 21 meses, os agentes assediam Brian e sua família. Eles vão atrás dos filhos dele, tentando fazer com que eles revelem qualquer coisa que possam ter visto ou ouvido, e as crianças contam a verdade, que é que nunca houve nada fora do comum. Na primavera de 2000, o FBI escreveu um relatório de 70 páginas informando ao Departamento de Justiça que o suspeito da CIA é uma toupeira importante e perguntando se ele pode ser processado por espionagem. Eles não têm provas para condená-lo, então fazem mais uma jogada. Eles providenciam para que um ex-oficial da KGB venha ao país e fazem uma oferta a ele. 7 milhões de dólares em dinheiro por quaisquer arquivos sobre a toupeira. O homem concorda, e entre o material que ele entrega está uma gravação em fita da voz da toupeira. Novembro de 2000, agentes do FBI e da CIA sentam ao redor de uma mesa com tudo o que eles estavam procurando. Eles apertam o play e algo está errado. A voz naquela fita não é de Brian Kelly. Não soa nem remotamente como ele. Alguns dos agentes acham a voz familiar, mas ninguém consegue identificar exatamente de quem é. Enquanto analisam os documentos da fita, o estilo de escrita soa familiar. E então eles chegam a um trecho onde o infiltrado cita uma frase famosa do General Patton, e é isso que desvenda tudo. Um analista do FBI recorda ter ouvido seu supervisor usar essa citação. Eles revisitam a fita e agora têm certeza. Nunca foi o Brian, o infiltrado é um dos deles, um agente do FBI, um supervisor. O nome dele é Robert Hansen, e Robert Hansen acaba sendo um dos traidores mais prejudiciais da história americana. Ele entra para o FBI em 1976. 3 anos depois, ele oferece seus serviços à inteligência militar soviética. De forma intermitente, até 2001, ele entrega muitos segredos do país aos contatos, e a forma como ele consegue sair impune é quase difícil de aceitar. Ele confere o dinheiro que recebe dos russos no escritório e depois deposita em sua conta bancária. Ele já tinha acesso ao sistema interno de arquivos de casos do FBI e vasculhou esse sistema muito além do que seu trabalho exigia, baixando milhares de documentos confidenciais, e ninguém nunca auditou o que ele estava fazendo. Ele entregou as identidades de dezenas de fontes humanas que trabalhavam para os Estados Unidos. De acordo com uma revisão posterior do próprio Departamento de Justiça, pelo menos 3 delas perderam a vida como resultado disso. Esse é o homem que estava no prédio deles. Durante todo esse tempo, o FBI destruía a vida de Brian Kelly. Eles colocaram Hansen sob vigilância e no dia 18 de fevereiro de 2001, o pegaram fazendo uma última entrega clandestina em local combinado. Assim que ele põe os documentos no chão, os agentes se aproximam. Ele não resiste. Ele apenas olha para eles e, segundo vários relatos, pergunta: "Por que vocês demoraram tanto?" Recebe 15 prisões perpétuas consecutivas na Supermax de Florença, Colorado. Ele fica lá até sua morte em 2023. Quanto a Brian, ele é totalmente exonerado e autorizado a voltar para a CIA. Mas por causa da mídia, ele perde seu status de agente encoberto para sempre. Então ele passa seus últimos anos de trabalho ensinando outros agentes a evitar exatamente os mesmos erros que cometeram quando estavam caçando ele. Ele se aposenta em 2007 e falece em 2011, mas há um detalhe em tudo isso ao qual continuo voltando. Os arquivos que Brian recebeu para revisar foram a base da suspeita e da caça ao infiltrado. Robert Hansen também teve acesso a eles. Ele examinou seus registros do FBI para descobrir o que tinham sobre o infiltrado e encontrou a informação diante de si. A investigação estava direcionada a um agente da CIA, não era contra ele. O verdadeiro infiltrado estava no prédio lendo os arquivos sobre o homem que eles estavam prestes a destruir e percebeu, pelas palavras deles, que perseguiam a pessoa errada, mas seguiu em frente. Número 3.
Há uma batida na porta tarde da noite de 19 de fevereiro de 1838 e uma jovem chamada Jeanne vai atender. Há um homem lá fora no escuro e ele diz a ela que é policial e faz questão de dizer isso porque eles conseguiram. Eles finalmente pegaram Jack Saltador bem ali no beco e tudo o que ele precisa dela é de uma luz, uma vela, uma lanterna, qualquer coisa que ela possa oferecer. Então Jean, querendo ajudar, querendo participar de tudo aquilo, afinal eles finalmente pegaram a coisa que fazia toda Londres olhar por cima do ombro, volta para dentro, encontra uma vela, acende e leva até o portão para entregar a ele. E o homem abre a capa de repente, mas antes de eu te contar o que saiu debaixo daquela capa, você precisa saber que isso já vinha acontecendo há quase um ano, e não começou com nada tão comum quanto um homem. Começou nas vilas ao sul do Rio, em celeiros em East Sheen, onde as pessoas que estavam lá fora depois do anoitecer juravam que estavam sendo atacadas por algo que continuava mudando de forma. Numa noite é um enorme touro branco, na outra, um urso branco. Eles começam a chamar aquilo de o maligno, e muitos deles têm certeza de que é o próprio diabo. Então naquele outubro, aquilo deixa de ser um animal. Uma jovem criada chamada Mary Stevens está indo para o trabalho quando algo salta de um beco e a agarra, arranhando-a com mãos que ela disse serem geladas, frias como um corpo sem vida. Ela grita, as pessoas correm, e aquilo some antes que alguém a alcance. E a partir daí, isso se espalha por Londres, sobe até Midlands, chega ao norte até a Escócia, uma figura alta, com uma capa escura e estranhos botas com molas, saltando sobre muros e desaparecendo pelos telhados. O pânico fica tão grande que o Lord Mayor de Londres se pronuncia publicamente sobre o assunto e no início de 1838 aquilo já está em todos os jornais do país. E por fim recebe um nome, Jack Pé de Mola, o que nos remete àquela batida na porta. É cerca de um mês após o discurso do Lord Mayor, e o homem no portão do pai de Jean, aquele com a história ofegante sobre capturar Jack e precisar de uma luz, não é policial coisa nenhuma. Jean entrega a vela para ele e ele abre a capa de repente, e Jean diz que os olhos dele são como duas bolas vermelhas de fogo, e então ele abre a boca e um jato de chama azul e branca sai direto em sua direção. Ela corre. Ela consegue se afastar um pouco antes que ele a alcance de novo, porque ele é rápido, mais rápido do que ela, e a pega antes que ela consiga entrar de volta pela porta de casa, e ele a arranha, agarra um punhado do cabelo dela e arranca uma parte. O que a salva no final é sua irmã, que ouve a confusão e vem correndo, e no momento em que ela vê o que está acontecendo naquela porta, ela solta um arquejo. De algum modo, esse pequeno som basta, pois o homem solta Jane e foge, mas na verdade não vai a lugar algum. Jane é puxada para dentro, a porta se fecha com força atrás delas, e o homem simplesmente fica lá no portão da frente, tocando a campainha repetidas vezes, até que finalmente uma das irmãs escancara uma janela no andar de cima e começa a gritar para a rua. E só então ele desiste e desaparece na escuridão. Quando a polícia finalmente chega, eles encontram Jane ferida e encontram outra coisa que ele deixou para trás, sua capa, jogada na rua onde ele a deixou cair. 9 dias depois, ele faz isso de novo. Um açougueiro chamado Scales tem um açougue lá em Limehouse, e nesta noite ele está recebendo a visita de suas duas irmãs, uma delas chamada Lucy. É por volta de 8h30 quando as duas saem da loja para ir para casa, e o caminho delas as leva em direção a um lugar chamado Green Dragon Alley. E ali, bem na entrada daquele beco, está um homem, alto, de costas, como se estivesse deliberadamente escondendo o rosto. E as duas irmãs vão passar por ele, e ele se vira, abre a boca, e aquela mesma chama azul e branca sai jorrando, pegando Lucy bem no rosto. Tudo fica escuro para ela, e ela desaba, e então é tomada por algum tipo de convulsão que não passa. Nem depois de um minuto, nem depois de vários. Isso continua por horas, enquanto ela permanece deitada no beco. Desta vez, a polícia age de fato. Eles reúnem vários homens que se encaixam na descrição, mas todos são liberados em seguida por falta de provas. Depois de Lucy, tudo isso se transforma em lenda. Spring Hill Jack se torna uma sensação, seu nome aparece nos jornais de todo o país, e embora muita gente tenha certeza de que ele é um demônio, os repórteres que cobrem o caso nunca acreditam nisso nem por um segundo. Eles chegam a uma conclusão mais fria e muito mais comum. Trata-se de uma pessoa, ou talvez de várias delas.
Os avistamentos continuam por décadas, vindos das Midlands, de lugares tão ao norte quanto a Escócia, até que finalmente diminuem por volta de 1904 e Spring Hill Jack desaparece do mundo tão silenciosamente quanto apareceu. E é geralmente aí que a história termina. Ninguém jamais é capturado. Mais de 50 anos de ataques sem nenhum homem identificado. Exceto que não é bem aí que termina, porque lá no começo, nos dias logo após Jean abrir a porta para aquele homem, eles pegaram alguém. Seu nome era Thomas Milbank, carpinteiro. Ele morava perto da família de Jean, e na noite em que ela foi atacada, entrou no pub Morgan's Arms e contou a todos que era o Spring Hill Jack, então foi preso. E o homem que fez essa prisão não era um policial local desajeitado. Era o detetive chamado James Leah, o mesmo oficial que havia capturado o assassino do Celeiro Vermelho, um dos assassinos mais infames do país. O caso contra Milbank fazia sentido. Na noite do ataque, ele usava um macacão branco e casaco pesado e deixou as roupas na frente da casa de Jean, exatamente onde ela descreveu um homem com roupa justa branca. A vela que ele deixou cair também foi achada lá. Ele havia confessado em um bar e usado as roupas. Ele as deixou na cena do crime, mas o deixaram ir embora. Aqui está o motivo. Quando Jane ficou de pé diante dos magistrados, ela descreveu seu agressor exatamente como havia feito desde o início. Ele cuspiu fogo, chamas azuis e brancas, direto da boca. Ela afirmou isso sob juramento. E Thomas Milbank, parado bem ali na sala, claramente não podia cuspir fogo, nenhum homem podia, e esse era todo o caso. O depoimento juramentado dela dizia que o agressor cuspia fogo, mas esse homem não podia. Assim, o tribunal concluiu que ele era a pessoa errada e o liberou. Ninguém se levantou para dizer o óbvio, que talvez nenhum agressor tivesse cuspido fogo em primeiro lugar. E é essa parte que me marca. Eles tinham um homem que confessou num pub cheio e as roupas dele na cena do crime, deixadas na porta da própria Jane. E o que o libertou não foram provas frágeis nem um advogado esperto. Foi um detalhe que nunca poderia ter sido real. O fogo transformou Spring Hill Jack de um homem de capa em um monstro temido por todo um país. E o fogo é exatamente o que tirou o melhor suspeito que eles já tiveram direto daquele tribunal. A única coisa impossível em toda essa história é justamente o que o salvou. Número 2. É tarde da noite, 8 de novembro de 2010, em um bairro tranquilo ao norte de Toronto, e uma operadora do 911 atende uma ligação de uma mulher que mal consegue falar. Ela está gritando. Ela diz para a operadora que alguém invadiu a casa, que ouviu tiros, que está amarrada no andar de cima e não faz ideia do que está acontecendo. E por baixo da voz dela, há outro som. Um homem, em algum lugar daquela casa, também está gritando. O nome dela é Jennifer. Os pais dela são Bish Hapan e o marido de Bish Hapan, Roy. Duas pessoas que vieram para o Canadá como refugiados do Vietnã em 1979 com quase nada e construíram uma vida apenas com trabalho duro. Eles chegam na região de Toronto. Ambos conseguem emprego numa empresa de autopeças. E em poucos anos eles passam de refugiados sem nada para uma família com uma casa e um futuro. A coisa de que eles mais se orgulham são seus dois filhos, um filho chamado Félix e uma filha chamada Jennifer. E Jennifer, por um tempo, parece ser a realização de todo o sonho. Quando criança, ela era uma excelente patinadora artística, tão boa, que todos comentavam sobre seu potencial. Uma grave lesão no joelho durante a apresentação acabou com tudo. Após isso, a escola se torna o foco da pressão, os pais querem que ela seja uma profissional bem-sucedida, Jennifer é uma aluna mediana. E essa diferença entre quem os pais dela queriam que ela fosse e quem ela realmente era, é onde tudo isso começa, voltando àquela noite. Quando a polícia e os paramédicos entram, a cena é sombria. O pai de Jennifer, Roy, está vivo, mas gravemente ferido. Sua mãe, Bitch Ha, se foi. Ela já havia morrido antes mesmo da ligação para o 911 ser feita. E Jennifer mal foi tocada, está abalada, em pânico, mas fisicamente bem. Ela vai com o pai para o hospital e fica ao lado dele por horas. Os ferimentos dele são muito graves. Os médicos o colocam em coma, induzido apenas para mantê-lo vivo. Jennifer é a única que pode contar à polícia o que ocorreu, tornando-se a testemunha mais importante, e por isso é levada para conversar. Ela passa cerca de 1h30 com um detetive e conta tudo. Por volta das 21h30, está no andar de cima, em seu quarto, vendo TV. Ela ouve sua mãe chamar seu pai para descer. Ela coloca a TV no mudo e agora ouve vozes que não reconhece. Ela sai do quarto
e um estranho a agarra e a imobiliza, dizendo que está armado. Os homens continuam exigindo dinheiro. Eles amarram todos, separam eles, e então Jennifer ouve uma série de barulhos altos. Os homens vão embora. Ela consegue soltar as mãos, pega o celular do bolso e liga pedindo ajuda. É uma história terrível e, à primeira vista, parece um assalto que deu errado. Mas os detetives começam a notar algo. Jennifer segue mudando de comportamento e, num momento, está aos prantos. Depois ela está calma, composta e descreve os detalhes como se lesse uma lista. Não é o suficiente para acusá-la de nada, mas é algo que fica na cabeça deles e não os deixa em paz. 2 dias depois eles voltam a conversar, e a história avança. Na primeira entrevista, ela disse que um dos homens não falou em nenhum momento. Desta vez, ela diz que ele falou. Ela está mais nervosa agora. Ela esquece detalhes até que o detetive a faça se lembrar deles. Surge a dúvida de como ela discou 911 com as mãos amarradas atrás das costas. Ela demonstra como conseguiu. É possível, mas possível não é o mesmo que convincente. Então os investigadores passam a investigar mais a fundo. Eles conseguem um mandado para os telefones da família e tudo desmorona ao descobrirem que ela não era uma estudante exemplar e feliz. Jennifer e seus pais estavam em guerra. Eles a pressionavam muito por causa das notas, dizendo repetidamente o quanto estavam decepcionados com uma média C. Em certo ponto, Jennifer desistiu de agradá-los e passou a mentir. Quando suas notas não eram boas, ela as falsificava. Sem conseguir os créditos para concluir o ensino médio, ela também falsificou esses créditos e fez um diploma falso para mostrar aos pais. E aquela aprovação na Universidade de Toronto era a prova de que ela tinha conseguido. Mas Jennifer falsificou a carta de aceitação e nunca foi para a universidade. Por anos, os pais dela não faziam ideia. As mentiras também ocultavam outro fato: um namorado chamado Daniel Wong, descrito pela polícia como alguém com antecedentes criminais. Exatamente o tipo de pessoa que os pais de Jennifer jamais aceitariam. Ela o manteve em segredo e seguiu se encontrando com ele, mas as mentiras se acumularam e seus pais ficaram desconfiados e começaram a questionar. Onde você está de dia? Onde está à noite? Onde está a prova do diploma, do emprego? Ela não conseguia mostrar nada disso, então eles a pegaram. Aqui está o ultimato do pai dela, abre aspas, você tem 2 opções. Primeiro, ficar em casa e ir à escola. Segunda opção, você vai com Danny Wong e nunca mais volta. Mas havia mais uma coisa que ele disse a ela. Ao relatar a briga no tribunal anos depois, o pai dela disse, abre aspas, eu pedi que ela terminasse com Danny Wong ou aguardasse minha morte. Esse foi o ponto de ruptura. E a polícia diz que é o ponto em que Jennifer para de levar a vida na base da mentira e começa a planejar a morte do pai. E então o pai dela, Wei, acorda do coma, o pai que todos achavam que talvez não sobrevivesse, e ele consegue falar. E o que ele conta aos detetives muda tudo. Ele diz que os homens não invadiram a casa. Ele afirma que Jennifer os deixou entrar mais tarde naquela noite e conversava como se já os conhecesse. Ele diz que eles se movimentaram pela casa como se estivessem encenando, fazendo parecer um assalto antes que ele e a esposa fossem atacados. Então eles trazem Jennifer pela terceira vez e por quase 3 horas ela resiste. Depois, o detetive expõe o que eles sabem e diz claramente que acredita que ela fez parte disso. E finalmente, ela cede. Mas ouça o que ela diz em seguida. Ela não pergunta se o pai vai sobreviver. Ela só faz uma pergunta repetidas vezes. O que vai acontecer comigo? Então, ela confessa. Ela admite que ajudou a simular o assalto como parte de um plano para matar o pai. Ela afirma que Daniel contratou 3 homens para simular o assalto por $10.000, valor que seria pago com uma herança que ela aguardava. Ela tenta se fazer de vítima. Ela afirma que tentou cancelar o plano e foi ignorada, mas a polícia já tinha provas suficientes apontando para o contrário, inclusive o depoimento do pai dela no hospital. Jennifer foi presa e acusada de assassinato em primeiro grau e tentativa de homicídio. Daniel Wong e outros 2 homens, Lanford Crawford e David Milvaginum, também foram acusados. Em dezembro de 2014, após quase um ano de julgamento, um júri considerou Jennifer culpada nas 2 acusações e a sentenciou à prisão perpétua sem liberdade condicional por 25 anos, mas a história não acabou aí. Em recurso, e depois na Suprema Corte do Canadá, em 2025, as condenações por assassinato em primeiro grau foram anuladas e novos julgamentos foram ordenados porque o júri não pôde considerar teses menos graves para a morte da mãe, como homicídio culposo.
As condenações por tentativa de homicídio pelo atentado contra o pai dela foram mantidas, e então, em vez de enfrentar um novo julgamento, Jennifer se declarou culpada por homicídio culposo na morte da mãe. Ela cumpre prisão perpétua, mas agora pode pedir liberdade condicional. Ainda volto a um detalhe oculto do acordo de confissão. De acordo com a declaração de fatos acordada, aquela que Jennifer assinou, a mãe dela nunca foi o alvo era o pai. Bick Hupan morreu porque por acaso estava em casa naquela noite. Quanto ao que restou da família, Uy sobreviveu e vive com as feridas. Félix perdeu a mãe. E em todos os sentidos que importam, ele também perdeu a irmã. E Félix foi ao tribunal e pediu uma coisa, uma ordem vitalícia de proibição de contato para que Jennifer nunca mais possa entrar em contato com ele ou com o pai dele. E o tribunal disse sim. Número 1. Outubro de 1997, uma delegacia de polícia em San Antonio recebe uma ligação diretamente da Espanha. Um garoto americano desaparecido foi encontrado vivo e quer voltar para casa. Nicholas Barclay nasceu na véspera de Ano Novo de 1980. Ele era o caçula, com sua irmã mais velha, Carrie, e um irmão mais velho, Jason. Não vou dizer que ele era uma criança fácil, porque não era. Aos 13 anos, ele já tinha um registro por roubo, quando ainda era menor. Ele tinha tatuagens que estava longe de ter idade suficiente para fazer. A polícia já tinha ido à casa mais de uma vez. Esse era um garoto que o sistema já estava de olho. No dia 13 de junho de 1994, Nicholas foi jogar basquete com alguns amigos, a poucos minutos de casa. Quando que o jogo termina, ele liga para casa pedindo uma carona. Seu irmão Jason atende, mas a mãe deles está dormindo depois de trabalhar no turno da noite, e Jason não quer acordá-la, então ele diz para Nicholas ir andando para casa. Não é longe. Então Nicholas desliga e começa a andar, e sua família nunca mais o vê. Mas tem um detalhe. No início, ninguém ligava. Sumir por 1 ou 2 dias e voltar como se nada fosse era comum para Nicholas. Ele tinha audiência no tribunal no dia seguinte, onde o juiz decidiria se ficaria em casa ou iria para um abrigo, por isso todos acharam que ele fugiu para evitar isso. A polícia também não estava com pressa. Nicholas tinha uma reputação com eles, e isso fez com que demorassem a agir. Só que os dias vão passando e ele não volta, então eles realmente começam a procurar. E quanto mais eles procuram, menos sentido tudo faz. Aqui está o que Nicholas tinha com ele no dia em que desapareceu. $5. Só isso. Todas as outras roupas dele ainda estavam naquela casa. Não se vai longe com $5 e a camisa que estava vestindo. Então, cerca de 3 meses depois que Nicholas desapareceu, seu irmão Jason liga para a polícia, dizendo que acabou de ver o irmão nos fundos, tentando arrombar a garagem da família, e que o cara fugiu assim que foi visto. A polícia vai até lá, procura, mas não acha nada. No fim, os investigadores começaram a duvidar se Jason realmente viu alguém naquela noite. E então se passam 3 anos sem pistas, sem nenhum avistamento confiável desse garoto em lugar nenhum do mundo. Parece que Nicholas sumiu na escuridão naquela noite e ela nunca mais o devolveu. Então o telefone toca. E a ligação vem da Espanha. O homem que está ligando trabalha em um abrigo para jovens em Linares. Ele relata que um jovem afirmou ter fugido de uma rede de sequestro de crianças e se chama Nicholas Barclay. Então Carrie, a irmã mais velha, pega um avião e voa para a Espanha para ver com os próprios olhos, e quando ela chega lá, o garoto nem sequer sai do quarto. Ele diz que está com medo de olharem para ele e não o reconhecerem mais, e então ele sai e Carrie olha para ele, e qualquer dúvida que ela tinha ao embarcar naquele avião desaparece, porque para ela, aquele é o irmãozinho dela bem na frente dela, mais velho, mais difícil de olhar, mais vivo. Ela pega fotos antigas da família e aos poucos ele começa a responder. Ele sabe de coisas, pergunta sobre pessoas, e é essa parte que deveria te deixar perplexo, porque ele tinha estudado para isso. Ele tinha memorizado cada detalhe que a família tinha enviado antes, então ninguém pega suas impressões digitais, ninguém faz um teste de DNA. Carrie o identificou, e isso é suficiente. O consulado emite o passaporte e dias depois, ele já está num avião para San Antonio, voltando para casa. É aqui que, se você faz parte dessa família, seu instinto deveria estar gritando. Porque, ao olharem de verdade para ele, as contas não fecham. Nicholas sumiu aos 13 anos. 3 anos depois, esse jovem parece ter mais perto dos 23 do que dos 16. O verdadeiro Nicholas tinha olhos azuis, os desse homem são castanhos, e ele fala com um forte sotaque que nunca teve antes, mas para cada falha, já existe uma resposta pronta.
Ele afirma que os sequestradores mudaram a cor dos seus olhos e que o sotaque é dos anos no exterior, algo que a família aceita. Ele não deixa ninguém se aproximar, mantém distância, se esquiva do contato, age como um estranho em sua própria casa e, em vez de sinais de alerta, eles veem trauma. Por 5 meses, esse homem vive naquela casa como se fosse o Nicholas deles, mas nem todo mundo acredita. Alguns dos parentes começam a desconfiar que algo não está certo, e os especialistas têm sérios problemas com a história porque você não pode mudar a cor dos olhos de uma pessoa adulta. Nunca funcionou assim. Um garoto de 13 anos não retorna 3 anos depois, parecendo um homem de 20 e poucos anos, independentemente do que viveu. Então, um detetive particular aparece. O nome dele é Charlie Parker e ele está trabalhando com uma equipe de TV que está filmando a reunião da família. Ele se encontra com o homem para jantar. Mais uma vez, ele senta-se à sua frente por horas, conversando, observando, fazendo perguntas. E desde o primeiro encontro, Parker tem certeza. Quem quer que esse homem seja, ele não é Nicholas Barkley. Ele estuda fotos antigas do garoto e uma coisa salta aos olhos. As orelhas, o formato das orelhas desse homem não combina com o do menino nas fotos. E Parker senta-se ali do outro lado da mesa e sente um arrepio na pele. Mais tarde, ele chamaria o homem de sinistro, alguém com um segredo tão grande que praticamente pairava no ar sobre sua cabeça. Parker insiste e faz a polícia analisar digitais e DNA do homem para resolver tudo de uma vez. E quando tem certeza, ele faz o homem sentar e diz na cara dele exatamente o que acha que ele é. Há policiais por perto, prontos para agir no segundo em que receberem o sinal. E do jeito que Parker conta, a sala fica em silêncio, e o homem apenas suspira, e então ele diz: "Meu nome é Frederic Bourdin e sou procurado pela Interpol." Frederic Bourdin nasceu em 13 de junho de 1974 em Nanterre, França, e quero que você pense nessa data, 13 de junho, exatamente o mesmo dia do ano em que Nicholas Barkley desapareceu, com 20 anos de diferença. Não significa nada, é uma coincidência, mas é do tipo que arrepia os pelos do braço. Frederic nunca conheceu o pai dele. Ele foi criado pelos avós e fugiu de casa ainda jovem. E segundo ele mesmo, passou a vida inteira buscando o amor que nunca recebeu quando era criança, aparecendo em lugares como órfão, fugido de casa, uma criança sem ninguém. Porque isso fazia com que as pessoas o acolhessem. Ele afirmava ter sido centenas de pessoas diferentes. Os investigadores só conseguiram confirmar dezenas em pelo menos 15 países. De qualquer forma, esse era o trabalho da vida dele, e ele era bom nisso. E quando decidiu se passar por Nicholas, ele se preparou. Tingiu o cabelo de loiro para combinar. Ele fez tatuagens iguais às do verdadeiro garoto. Ele estudou tanto o que a família lhe deu que respondia às perguntas até dormindo. As coisas que ele não podia fingir, como a idade, os olhos, a voz, ele simplesmente dava um jeito de contornar. Ele se chamava de manipulador. Ele disse que era como um trabalho, e então saem os resultados das digitais e do DNA e descobrem quem ele é. Ele se declarou culpado no Tribunal Federal por fraude de passaporte e perjúrio, cumpriu 6 anos em uma prisão americana e foi deportado para a França, mas não parou. De volta à França, ele tentou o mesmo golpe novamente, fingindo ser outro garoto desaparecido, mas o DNA o entregou rapidamente desta vez. Ele tentou de novo depois disso, e então por fim parou, se casou, teve seus próprios filhos, e sua história virou um documentário, e as pessoas não conseguiam desviar o olhar de um homem que entrou na casa de estranhos e se tornou o filho deles. Mas nada disso jamais respondeu à única pergunta que realmente importava. Onde está Nicholas? O homem que fingia ser ele foi desmascarado e recuperou seu nome verdadeiro em um tribunal. O garoto verdadeiro nunca foi achado. Frederick, por sua vez, mais tarde apontou o dedo para a família, insinuando que eles sabiam mais do que diziam, mas veja quem está dizendo isso. Ele é um vigarista condenado que viveu de mentiras, e os investigadores nunca acharam provas para acusar ninguém. Mais de 30 anos depois, o desaparecimento de Nicholas ainda não foi solucionado, e é isso que me pega. Enquanto o mundo inteiro foi atraído de volta pelo homem que voltou, o verdadeiro garoto simplesmente sumiu silenciosamente da própria história. Ninguém ainda o procurava. Nicholas tinha 13 anos, ele tinha $5 no bolso. Ele começou a caminhar para casa na noite de 13 de junho de 1994 e nunca voltou. Essas são todas as histórias deste episódio. Se algum desses casos ficou com você, o próximo episódio já está na sua tela. Clique nele antes de sair. Se você ouve por podcast, o próximo episódio já está na fila após este. Obrigado por ouvir, tios. Mesma voz, pesadelo diferente. Te vejo no próximo.